Nessa questão da autenticação, a gente entende que os milagres de Jesus vão autenticar a sua messianidade. Ele vai mostrar que ele é o Messias através da operação de milagres também. O milagre os milagres que foram operados pelos apóstolos, eles vão autenticar o apostolado deles. E os dons espirituais, hoje, eles autenticam a igreja como corpo de Cristo. Mas ele falou sobre não ser tratado em alguns concílios a questão dos dons, né? Mas tem muita coisa que durante a história da igreja não é falada e nem por isso deixa de existir. Por exemplo, tem uma grande contribuição, uma grande parcela de contribuição das mulheres na história da igreja, que pelo fato de não ser citado, não ser escrito, não significa que elas, não ser registrado em livros, não significa que elas não trabalharam. Tem muitas mulheres que desenvolveram papéis excelentes, né? A doutora Ruth Salviano fala muito bem sobre isso. Mas trazendo para cá, então, se nós cremos que Deus continua curando e ele cura por intermédio de pessoas, esse dom, ele sim é atual. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 39, que não deve ser proibido falar em línguas. E se essas línguas fossem algo temporário, o mandamento de Paulo não teria sentido nenhum. Eu não consigo entender como que pode ser assim, o malabarismo. Capítulo 12 de 1 Coríntios não serve para a gente. 13 serve. O 14 não é válido para os nossos dias. Aí o 15 já. Quem é que define isso? Um texto. Não tem um texto que afirma que os dons cessariam após o primeiro século. Paulo manda a gente buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Se isso fosse algo só para o primeiro século da igreja, por que teria que ser buscado com tanto zelo? Não, você poderia buscar com zelo ou não, sendo que logo ali encerraria esse dom. Paulo valorizava o dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, ele disse que gostaria que todos falassem línguas. Ele passava muito tempo falando em línguas, falava até mais do que todos. Se fosse algo temporário, ele não escreveria, até porque ele escreve movido e guiado pelo Espírito e não por uma motivação pessoal. Então, se nós entendermos que os dons são necessários para a saúde do corpo de Cristo, e que há diferentes tipos de dons, e que o dom não é algo automático, que você vai lá e na hora que você quer, você faz algo. Então, a gente continua nessa defesa de que os dons, eles são atuais, a Bíblia é inerrante. A Bíblia é mais atual, eu não lembro quem o teólogo que falou, mas a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, nós precisamos continuar acreditando. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos parte do mesmo corpo e toda a igreja precisa, um membro precisa do outro membro. E se tem um enfermo, chame os presbíteros para orar, porque a oração da fé vai curar o enfermo e se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. E a Bíblia está aí defendendo, né, que os dons, eles continuam, eles permanecem e eles permanecerão até Jesus voltar. Ô, reverendo,